Bom dia, meu querido. Bom dia, meu amado. Graça e paz da parte de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo para a nossa escola bíblica dominical. Já tivemos o nosso culto de adoração agora às 9 da manhã e às 19h30 novamente estaremos lá no templo da Segunda Igreja Batista de Cordeiro para cultuar o nosso Deus. Nós iniciaremos a revista desse trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2020. O tema da revista é Esperança em Tempo de Quarentena. As lições foram escritas pelo pastor Eliudes. E essa primeira lição que nós vamos iniciar hoje, ela tem muito a contribuir para as nossas vidas. Eu desejo que você nos acompanhe, que você estude as lições. A lição foi passada ontem no grupo da igreja. E é só você baixar no seu celular e estar estudando. Nós vamos estudar de forma bem sistemática, de forma bem concisa. Não vamos ficar lendo tudo que está na revista. O importante é que você leia, como eu já li. Mas nós vamos abordar os tópicos e as partes que eu entendo que falam mais aos nossos corações nos dias de hoje. Aquilo que vai trazer algum crescimento para nós, algum conhecimento. E o tema dessa primeira lição é Igreja Nunca Fecha. Nós, como Igreja do Senhor, vivemos um tempo longe do local que nós estamos acostumados a cultuar, longe do templo, no sentido ampliado da palavra, no sentido estrito da palavra, o templo somos nós, no sentido estrito da palavra, a igreja somos nós, E nós estamos aqui para tentar entender um pouco mais do contexto da carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3. Esse é o nosso texto base, dessa primeira lição. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao 19. Eu vou estar lendo junto com os irmãos estejam acompanhando aí na sua Bíblia. O texto diz o seguinte: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus. Nós, que o apóstolo Paulo está falando, é ele e ao Apolo, Timóteo, os missionários daquele tempo, Barnabé, e vocês são lavoura de Deus. Ele está falando para a igreja de Corinto, e edifício de Deus, lavoura e edifício. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo faz um alerta: olha, eu lancei o alicerce, e vocês precisam observar como vocês estão construindo sobre esse alicerce. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, assim como a igreja de Corinto estava sendo orientada, nós também somos orientados pela palavra a não construir em outro alicerce, em outra base que não seja Jesus Cristo. Versículo 12 diz o seguinte: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, no dia da prova, no dia do fogo, no dia da luta, no dia da dificuldade, cada um vai ser provado. E o versículo 14 diz o seguinte: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, ele faz uma diferença de quem constrói sobre o alicerce verdadeiro sobre outros alicerces, Quem constrói sobre Jesus Cristo e quem constrói, por exemplo, sobre os padrões da sociedade, sobre a sua própria sabedoria, sobre a sua própria inteligência, sobre os seus recursos. Ele diz que um dia isso vai ser provado pelo fogo. E certamente, se nós não estivermos, e se a igreja de Corinto não estivesse lá naquele tempo construída sobre o alicerce que é Jesus, iria ruir, iria causar danos. Já o alicerce, quando é posto de forma correta, do qual é Jesus Cristo, pode vir o fogo, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, mas nós permaneceremos firmes.
mesmo em meio às lutas. Versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Né? Paulo fala que nós somos santuário de Deus. É por isso que o tema dessa lição, escrita pelo pastor Elilde Júnior Macharete Fonseca, fala que ele fala que a igreja nunca fecha, porque nós não fechamos. Podemos estar distantes do templo, podemos estar afastados lá do local separado para culto, mas nós que somos o verdadeiro templo, nós que somos a igreja de Jesus Cristo, nós nunca estamos fechados. Ele ainda fala no versículo 17, né? Que nós somos sagrados. Nosso santuário é sagrado. E se alguém tentar nos destruir, Deus os destruirá. Né? Versículo 18. Não se enganem. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desse tempo ou dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios em sua astúcia. Né? Esse texto, essa lição escrita pelo pastor Elilde, é uma lição muito legal. Eu observei alguns pontos muito interessantes para nós nessa manhã. É uma lição que traz uma visão diferente, nos dá um conhecimento maior sobre algumas coisas. Nós vamos entrar aqui na introdução da lição, que diz o seguinte: estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia de Covid-19. Conversando sobre nossa situação com meu avô, ele conversa com o avô dele, de 97 anos, Leôncio. Ele diz: tenho 97 anos de idade, quase 80 anos de vida cristã. É a primeira vez que vejo fechar as igrejas. Essa é a visão do avô dele. Aí ele fala: referindo-se aos templos, sem dúvida estamos diante de um fato inédito que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Jesus nunca fechou, porque a igreja somos nós, patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. Né? O autor começa a lição falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, essas dificuldades, né? As agendas das igrejas foram alteradas, né? Os cultos online, as rotinas que foram mudadas, mas ele é enfático em dizer, irmãos, que a igreja nunca fecha. A palavra fala que a igreja nunca fecha, porque a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. Esse é um tempo diferente que Deus está nos dando a oportunidade de viver coisas diferentes, de aprender coisas diferentes, de entender coisas diferentes. Meu desejo como pastor é que Deus esteja falando ao seu coração, que você esteja com o coração aberto para ouvir, porque falando Deus está. Nós precisamos entender que nós que somos a igreja, nós nunca estamos fechados. Aonde nós estivermos, a igreja estará aberta. Seja na nossa casa, seja no ambiente de trabalho, seja no relacionamento com amigos. E é importante termos amigos. É importante a gente conhecer pessoas de fora, as pessoas que gostam de nós, porque essas pessoas vão abrir as portas um dia para nós falarmos do amor de Deus. Porque nós somos a igreja verdadeira. Não é a igreja que fala do amor de Deus, sou eu que falo, é você que fala. Né? Então nós precisamos ter isso no coração. Eu sou a igreja, eu não fecho, eu continuo fazendo a obra. Eu continuo proclamando o Evangelho de Cristo. As ondas estão agitadas, os ventos contrários se agigantam. A embarcação parece que vai ruir, mas está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus Cristo. Jesus se importa conosco, conduzindo-nos à bonança. Apesar do tempo de luta, apesar do tempo de dificuldade, Jesus ele se importa conosco, porque nós somos a igreja dele. Jesus se importa conosco porque nós somos os servos dele, nós somos os servos do nosso Deus.
né? Apesar do mar agitado, apesar das tempestades, nosso Deus comanda todas as coisas, irmãos. Lá no último parágrafo ele diz assim: por isso nunca é demais afirmar que a igreja de Jesus nunca fecha. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em quarentena, né? Essa é uma palavra muito legal aos nossos corações. Nós precisamos entender que nada nos detém. Nós estamos longe do templo, longe uns dos outros, né? Não podendo abraçar, não podendo beijar, não podendo apertar a mão, não podendo desfrutar do nosso ambiente de comunhão, mas nada disso, nem o diabo, nem o vírus vai impedir a nossa marcha, vai nos impedir de avançar, porque nós somos a igreja de Deus que nunca fecha, graças a Deus por isso, irmãos. Nós continuamos em frente, nós continuamos firmes, né? Cada um com aquilo que Deus tem colocado no coração, né? Nós somos aqueles que somos separados por Deus para esse tempo. Eu fico pensando no que Jesus fez aqui nessa terra, como ele viveu, os exemplos que ele deixou para nós, e essa pandemia que pode estar querendo nos parar como igreja, ela pode estar tá tendo um efeito ao contrário, né? Essa pandemia, apesar da tristeza de não poder estar cultuando em comunhão com a igreja, ela tem trazido muitos frutos para a minha vida. Eu tenho mudado muitas coisas dentro de mim. Eu tenho pensado muito, irmãos, e eu quero colocar para você também, né, sobre os exemplos que Jesus deixou para nós aqui nessa terra. O que Jesus fez quando esteve aqui e o que nós estamos fazendo. Será que a igreja, nós como igreja, estamos andando como Jesus gostaria que estivéssemos nesse tempo? Será que estamos cultuando da forma que ele gostaria? Será que o nosso ministério aqui está sendo aquilo mesmo que Deus queria que fizéssemos? Eu tenho pensado muito nisso, né? Eu tenho pensado até em quanto tempo eu posso ter perdido na minha vida e não estar servindo a Deus da forma que ele gostaria que nós estivéssemos. Nós precisamos meditar, nós precisamos nos apegar a Deus nesse tempo. Ter a nossa vida devocional com Deus, nós precisamos nos alimentar diariamente. Não dá para se alimentar hoje, porque amanhã nós estamos com fome de novo. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos nos alimentar diariamente, não somente aos domingos. Nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus todos os dias. Precisamos estar alimentados, porque Deus quer nos usar para ganhar pessoas. Deus quer nos usar para fazer diferença na vida de muita gente. E nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos mudar a nossa visão de evangelho. No tópico 1, né, diz o seguinte: cooperação madura e consciente. A sinceridade de Paulo dá um tom energético ao início do capítulo. Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida terrena e física, né? O autor traz para nós aqui uma palavra incisiva de Paulo, né? Paulo fala para a igreja de Corinto: vocês são carnais, vocês ainda estão tomando leitinho, vocês precisam evoluir, vocês precisam avançar como igreja que vocês são do Senhor, né? Vocês estão pensando muito, ele fala aqui no final, na vida terrena e física, né? Às vezes a gente também cai nessa situação, às vezes a gente acaba andando muito parecido com a igreja de Corinto, mas na verdade não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos espirituais. Nós somos sagrados, é o que o texto diz aqui, né? Nós somos aqueles que são separados. Meus irmãos, a gente precisa avançar. A gente precisa ganhar seu familiar que ainda não é crente. A gente precisa ganhar os nossos amigos que ainda não servem a Deus, que estão caminhando para o inferno. Nós precisamos mudar a nossa história. Nós precisamos ter um tempo a mais para o lado espiritual. Eu não estou dizendo para ir a culto, não. Eu não estou dizendo para estar no templo, não. Eu não estou dizendo para estar fazendo congresso, não. Eu estou dizendo para ser igreja em qualquer lugar. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser igreja, influenciadores. Precisamos que as pessoas vejam o nosso exemplo, gostem de nós como servos de Deus, né?
e que nós possamos ter a oportunidade e a coragem de falar do amor de Deus. Às vezes eu acho que a gente não está pronto, às vezes eu acho que a gente não sabe falar do amor de Deus, mas a gente precisa buscar e aprender um pouco mais sobre isso. Se for possível até, né, estar juntos num curso, em alguma coisa, para aprender a falar do amor de Deus para os outros. Ele continua dizendo aqui no parágrafo 3º, ele dá uma apertada na igreja de Corinto, ele faz o seguinte, né? O autor fala sobre a atitude do apóstolo Paulo. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está acessível é enganar-se a si mesmo. Ou seja, né? Servir a Deus só nos templos é prova de imaturidade espiritual. Ser fiel apenas quando o templo está aberto é enganar-se a si mesmo, né? Nós precisamos ser fiel sempre. Nós precisamos servir a Deus sempre. Independente do templo físico lá, construído de alvenaria, de telha, de cimento, areia, pedra, independente daquilo lá estar aberto ou não, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos servir a Deus. Não é lá que nós fazemos diferença na vida das pessoas, é fora de lá. É na nossa família, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Nós temos muita gente ao nosso redor que precisam de Jesus, que precisam ouvir sobre o amor de Deus. Eu tenho orado a Deus para Deus mudar um pouco a nossa história, para nos fazer diferentes, né, nesse tempo, para nos fazer como se fôssemos verdadeiramente espelhos que vão refletir Jesus Cristo, né, servir a Ele em todo lugar, em todo tempo, tirar um tempo para falar do amor dele para as pessoas. Nós precisamos fazer, e se não sabemos, precisamos aprender a fazer. A igreja de Corinto era uma igreja carnal, uma igreja que não andava segundo os preceitos de Deus, uma igreja que não se importava em servir a Deus longe do templo, longe da sinagoga, uma igreja que não se importava em ser fiel a Deus. Nós não somos como eles, nós não queremos ser. Uma igreja que não pregava a palavra, nós queremos pregar, irmãos. Cada um de nós. Não é a igreja, a instituição que tem que pregar a palavra. Quem tem que pregar a palavra é a igreja você. É a igreja eu. Nós, particularmente, cada um de nós, que vamos mudar histórias. Nós podemos mudar a história, irmão. Nós podemos fazer muito. Eu tenho sonhado com uma igreja que vai fazer diferença nessa cidade. Eu tenho orado a Deus por isso. Ore por isso também a Deus. Aqui no último parágrafo diz o seguinte: pela carnalidade que imperava, a igreja de Corinto estava mergulhada no partidarismo, afogando-se em inveja e discórdia. Havia os que se declaravam, eu sou de Paulo, e aqueles que se declaravam, sou de Apolo. E aqueles que deveriam ser de Timóteo, e aqueles outros que falavam que eram de Barnabé. Na igreja de Corinto estava vivendo em função de pessoas, de ideias de pessoas, né? Eu concordo com o ministério dele, com o ministério de Barnabé eu já não concordo, mas eu gosto do ministério do Timóteo, não, mas de Paulo eu já não gosto. Às vezes nós nos pegamos dessa forma, né? Poxa, eu estou na igreja, mas eu gosto só da igreja batista, a Assembleia de Deus para mim já não serve, outra Assembleia, não, a Assembleia de Deus que é bom, o outro não, congregacional. Então, vivendo de partidarismo. O pastor fulano que é bom, o estilo do pastor fulano pregar que é bom. O fulaninho lá que é avivado. O grupo tal que é bom. Irmãos, o alicerce, Paulo já falou aqui no texto, né? O alicerce é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz diferença. É Jesus Cristo que tem que ser a base. Nós podemos até ter alguma preferência sobre a forma de interpretar a Bíblia da Igreja Batista, ou da Assembleia de Deus, ou da Metodista. Nós podemos ter preferência de um cantor, de um pregador, mas isso não é o mais importante. Isso só nos divide. O que nos une é o Evangelho de Jesus Cristo. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. A igreja de Corinto estava caminhando de uma forma totalmente divergente da palavra de Deus. Era uma igreja que estava longe daquilo que Deus queria, né?
cheia de partidarismo, cheia de inveja, apoiando e se apegando a homens e a seus ministérios. Na verdade, nós precisamos depender do nosso Senhor. Segundo tópico aqui, item 2 da lição, construção adequada e convicta. Paulo também usa a imagem de um edifício e passa a falar sobre construção. Ele fala de si como construtor, como um lançador de alicerce, pois essa era a característica do seu ministério. Paulo era o quê? Um missionário. Ele lançava o alicerce, que era Jesus Cristo, e partia para outras cidades, para outros campos, né, para pregar o evangelho para outras pessoas, e deixava o alicerce, que é Jesus, para que a igreja construísse. Né? Segundo parágrafo, o alerta sublimado foi: cada um veja como constrói. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo, o único fundamento. Nenhum outro poderia ser lançado. Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento. A solidez da nossa vida está no fundamento. A solidez da igreja está no fundamento. Aquilo que é a nossa base, aquilo que é o nosso alicerce. Nós não podemos ter um outro alicerce, não podemos ter um outro fundamento, não podemos ter uma outra base que não Jesus Cristo. A vida que Jesus Cristo viveu que é a referência para eu e para você. Que é a referência para nós. Né? É a vida de Jesus que vai ser o exemplo. Né? E aí eu vou voltar de novo, que eu já falei. Eu tenho pensado muito sobre como Jesus viveu e tenho pensado muito se ele viveria da forma que a gente vive. Né? O que era importante para Jesus? Eu vou deixar isso para você pensar. Né? Jesus é o exemplo, Jesus é a base, é o alicerce. Como ele viveria nesse tempo, o que ele faria nesse tempo, é o que a gente faz. É o que a igreja dele faz. É o que a CIB Cordeiro e as demais igrejas fazem. Isso é importante a gente pensar. É importante a nossa mente aqui ficar meditando nisso. Pô, Jesus faria o que eu estou fazendo? Ou Jesus agiria como? Qual seria a prioridade de Jesus? Né? É importante para nós tirar um tempo para pensarmos isso. Né? No terceiro tópico aqui diz o seguinte: habitação protetora e sagrada. É bem verdade que nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso, vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? É Deus quem tem que botar a mão sobre a nossa obra. Nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. Cada um de nós, irmãos, é sacerdote. Não é o pastor que é sacerdote, não é um bispo, não é um apóstolo, apenas os servos de Deus. Cada um é sacerdote. Né? Lá em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, sacerdote real. Aquela palavra não é para os pastores, aquela palavra é para a igreja de Deus. Você é um sacerdote, você é um líder, você pode apacentar e abençoar uma vida. Você pode pregar o evangelho, não precisa o pastor, o diácono ou o seu outro irmão pregar, você pode. Você só precisa ser preparado, você só precisa estar pronto. E isso nós vamos fazer em nome de Jesus. Cada um de nós é líder, irmãos. É muito triste quando alguém fala: pastor, eu não sirvo para liderar. Serve para liderar, sim. Você é sacerdote. Você é propriedade de Deus. Deus vai te dar condições para isso. Cada um de nós pode liderar algo que vai abençoar vidas. Guarda isso no seu coração. Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? E como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo. Ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Igreja é muito mais do que o templo lá, irmãos. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Por isso a igreja nunca
fecha. Prédios construídos e dedicados para para adorações a Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados e até mesmo destruídos. A igreja, jamais. Podemos ter prédios lindos, né? Suntuosos, cheios de conforto e luxo, bonitos de causar inveja, né? A outras pessoas. Mas um dia eles podem ruir, um dia eles podem ser derrubados, um dia eles podem fechar. Mas a igreja que somos nós nunca fechará. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra nós. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel. Nós temos o maior protetor, nós temos o maior guarda, aquele que está conosco aonde nós estivermos, irmãos. Aquele que fala conosco aonde nós estivermos. Eu lembro dos apóstolos pregando a palavra, né, e até de Jesus mesmo, e as pessoas não entendiam como é que eles conseguiram adquirir tanto conhecimento. Era Deus, irmãos. Era o Espírito Santo falando. Não se sinta incapaz de fazer nada, porque o Espírito Santo pode te capacitar. Ele fala o seguinte aqui no segundo parágrafo da página 17. Esse ensino é recorrente na carta de Paulo aos Coríntios, né? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, ele está falando que nós, além de sermos Espírito Santo de Deus, além de sermos guardados por Deus, nós não somos de nós mesmos. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Nós precisamos estar prontos para sermos usados. Nós precisamos estar prontos para tirar almas do inferno, para resgatar vidas, para falar do amor de Deus para o seu familiar que ainda não se converteu e ele se converter em nome de Jesus. Porque não vão ser as nossas palavras, mas vão ser o agir do Espírito Santo. Você precisa estar disponível, você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. Eu quero encerrar com essa palavra para você. Se apronte para o que Deus quer fazer na nossa igreja. Se apronte para o que Deus quer fazer na sua vida. Se apronte para aquilo que Deus vai falar e tem falado aos nossos corações. Faça a sua devocional com Deus todo dia. Leia a palavra todo dia. Ore todo dia. Isso vai fazer diferença. Isso vai te deixar pronto para ser usado na grande obra que Deus tem para fazer. Eu creio nisso, irmãos. Eu tenho orado por isso. Eu tenho me preparado para dias diferentes. Para dias em que Deus vai agir nessa cidade através de nós. Vou deixar para você ler o restante da lição. Para você ler aí também o pensar em agir. Né? E eu desejo que Deus te abençoe. Logo mais às 19h30 estaremos no templo. Adorando o nosso Deus. Louvando a Ele. Glorificando a Ele. Falando das maravilhas dele, né, da palavra dele. Deus merece tudo, irmãos. Se prepare. A palavra de hoje que eu quero deixar para você é: você já é propriedade de Deus. Você já é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você. Se prepare. Você é um sacerdote para mudar vidas. Você é alguém que pode liderar coisas grandes. Deus te abençoe em nome de Jesus nessa manhã de domingo. Deus abençoe a sua família. E que você siga aí os exemplos que Jesus deixou para nós. Semana que vem estaremos aqui estudando a lição 2 na nossa escola bíblica dominical.